Olá, meninas, tudo bem? Hoje sou eu de novo e eu quero dizer que é sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês no Entre Nós. E o meu assunto hoje, ele vai especialmente dedicado a todas as girls do grupo Godlywood. Mas se você não é uma girl, se você já passou dos seus 14 anos, você já está em outro grupo do Godlywood, ou talvez nem pertença ao Godlywood, mas você tem assistido esses vídeos, eu tenho certeza que ele vai te abençoar também. Sabe, eu estava pensando numa das maiores dificuldades que jovens e pessoas em geral têm tido para realmente se entregar ao Senhor Jesus. Eu vejo que um dos maiores obstáculos que fazem as pessoas hesitarem em entregar sua vida para o Senhor Jesus de uma vez por todas tem sido as amizades. E por que isso acontece? Eu estava meditando e procurando pensar a respeito disso e eu cheguei a uma conclusão muito bacana. Eu estava pensando assim, né? Qual que é o animalzinho que Deus nos compara na sua palavra? É a ovelha, né? A ovelha, ela tá sempre ali naquele bando, né? Ela não fica sozinha. Ela sempre anda junto com as outras ovelhinhas, né? Quando a gente vê algum vídeo na internet, qualquer coisa que mostre as ovelhas, normalmente elas não estão sozinhas. Elas estão sempre agrupadas, sempre ali dentro daquele rebanho delas. Então eu vejo que o ser humano em geral, e especialmente na fase da adolescência, ele também quer pertencer, ele também quer fazer parte de um bando, ele quer fazer parte de um grupo, né? E por isso que toda vez que, por exemplo, a adolescente começa a estar na escola e ela começa a ver assim, peraí, tem um grupinho ali de pessoas. O que aquele grupinho faz? O que eu devo fazer para que eu venha me encaixar nesse grupo? Porque eu não quero ficar sozinha. Eu quero estar ali no grupo, eu quero viver em bando, eu quero viver num grupo, num rebanho, né? E ali ela fica, né? Ela fica ali toda querendo fazer coisas para pertencer àquele grupo. E eu tava até conversando com algumas girls ontem e a gente tava falando da pressão, né? Da pressão que é, porque chega uma época que, por exemplo, todo mundo começa a ficar, todo mundo começa a querer beijar, começa a ter, né, aqueles desejos à flor da pele. E as meninas que não têm Deus, que não têm nada de Deus, não têm temor a Deus, o que elas fazem? Elas começam a fazer esse tipo de coisa. Mas nós que tememos a Deus, a gente não pode andar como elas. Mas o que acontece? Muitas vezes a menina nem quer fazer o que é errado. Então, como eu falei, esse negócio de ficar com meninos, né? Às vezes aquela menina, ela nem quer mesmo ficar com aquele menino, ela nem gosta muito dele. Mas por que tá todo mundo ali? Não fica, poxa, você vai ser a única que não ficou com ninguém. Ah, ó, nós somos aqui 4 amigas. Eu já fiquei com aquele, aquela já ficou com aquele. Aí começa ali os casaizinhos. E você? Né? Você fica de fora. Você não tá fazendo o que elas fazem, então automaticamente parece assim que você tá perdendo, você tá saindo do grupo. E a gente não gosta dessa sensação. Acho que é justamente por esse nosso não sei se é instinto de ovelha, né? De andar em grupo. Só que, pensando e pensando muito nesse assunto, eu cheguei a uma conclusão. Muitas meninas têm perdido até mesmo a sua salvação por causa disso. Porque ela quer pertencer a um grupo, só que ela tem pertencido ao grupo errado. Então, em Mateus 9, versículo 36, diz assim: E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então é isso que eu tenho visto. A gente tem visto muitos rebanhos por aí, muitos bandos por aí. Só que esse rebanho não tem um pastor. Não tem uma pessoa para guiar. Não tem uma pessoa
que vai dizer o que é certo, o que é errado. Vai todo mundo na onda, né? Vai todo mundo no que tá sentindo, no que é o que todo mundo tá fazendo ali no momento, então vou fazer também, para eu me encaixar nesse grupo. Só que aqui está o problema. Quando você vive nesse rebanho, nesse grupo de pessoas que não tem um pastor, é isso que acontece. Você fica cansada, você fica como uma ovelha desgarrada. É bem isso que acontece quando você não se encaixa no rebanho certo. Então, você sabe, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, Ele é o pastor. E Ele, quando vê uma ovelhinha perdida, o que Ele faz? Ele vai em busca dessa ovelhinha. Porque Ele sabe que para essa ovelha viver fora do rebanho é muito ruim. Ela fica perdida, ela fica sem direção. Então ele faz questão de deixar por um tempo as outras 99 e ele vai em busca dessa outra ovelhinha que se perdeu para que ela volte para o rebanho. Então o Senhor Jesus, ele entende essa sua necessidade, essa minha necessidade de viver em grupo, em viver num rebanho, em querer pertencer. Mas você não pode se esquecer que se esse rebanho, se esse local, esse grupo de pessoas que você tem tentado se encaixar, se esse grupo não tem um pastor, que é o Senhor Jesus, para guiá-las, esse vai ser um rebanho que vai te fazer cansada, desgarrada, um rebanho que amanhã ou depois vai se desfazer, vai estar cheio de ovelhas perdidas, sem direção, ovelhas vindo depois de ter errado muito na vida, vindo em busca do pastor que é o Senhor Jesus. Não é o que a gente vê acontecendo na igreja, à torta e à direita, né? Pessoas que estavam na igreja um dia, não deram ouvidos a palavra de Deus, quiseram viver as suas vidas do jeito que bem entendiam. E aí, qual foi a consequência disso? Apanharam do mundo, apanharam da vida, ficaram perdidas, sem direção. Então, elas se lembraram que não há vida sem o pastor tomando conta delas. Então, minha amiga, como eu falei, essa mensagem não é só para as girls, mas é para todas vocês que estão ouvindo. Mas a gente vê uma coisa muito comum acontecendo, que muitos se perdem na adolescência. Crescem na vontade de Deus, né? Fazem ali tudo bonitinho, sabem o que é certo, chega na adolescência, por essa necessidade de pertencer, acabam escolhendo o rebanho, o grupo, o bando que não tem pastor. E as consequências estão aqui. Então, minha amiga, você tem que buscar pertencer ao rebanho que tem um pastor. O pastor dá a direção, o pastor cuida, não deixa nenhuma se perder, mas depende dessa ovelha querer ficar no rebanho. Se ela não quiser, se ela quiser ir para um rebanho que não tem pastor, aí as consequências já estão determinadas. Então, vamos usar a cabeça, vamos usar a inteligência. Você querer se pertencer é algo bom, é algo do seu instinto de ovelhinha, mas pertença ao grupo, ao rebanho certo. E na igreja, esse rebanho acontece, né? Esse rebanho existe, que são aquelas pessoas que têm obedecido a palavra de Deus. E elas são felizes, elas são bem cuidadas, elas têm direção, elas não tomam decisões erradas porque elas estão ali sempre em sintonia com o seu pastor, para que saibam qual atitude tomar. O pastor delas ensina-as a pensar, a ser prudente, a olhar lá na frente, a ver quais seriam as consequências de atitudes que elas poderiam tomar. Então, minha amiga, vale muito mais a pena você pertencer ao grupo, ao rebanho do bom pastor, que é o Senhor Jesus. Então, o que você tem que fazer? Eu sempre falo para as meninas aqui, procura uma menina
na igreja, que seja de Deus, se aproxima dela. Isso vai dar um trabalhinho, né? Se você não é um tipo de menina que você tem muita, assim, você não é tão extrovertida assim, você tem um pouquinho de dificuldade até mesmo de se aproximar, talvez vai ser um sacrifício para você. Mas olha que bem você vai estar fazendo para sua alma, porque você vai estar entrando no rebanho certo. Você vai ganhar amigas, você vai pertencer. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu andava na escola, antes de eu me converter ao Senhor Jesus, na minha adolescência, num grupo de 11 meninas. 11 meninas! Nós éramos inseparáveis, vivíamos para cima e para baixo juntas. Até que eu conheci o pastor, né? O bom pastor, o Senhor Jesus. E o que aconteceu? A princípio eu me vi um pouco sozinha, né? Mas pouco a pouco, através até mesmo de atitudes minhas, eu me envolvi com as outras ovelhinhas do rebanho dele. Eu fui atrás. Eu lembro que muita gente me convidava para Força Jovem e eu não quero. Quando eu ainda não estava, né, bem com Deus, não queria nada com Jesus, só vinha porque meus pais me traziam. E no dia que eu quis, ninguém veio me chamar. Ninguém. Eu tive que ir lá falar, olha, eu queria entrar. E todo mundo, com a menina que eu encontrei, ela até ficou meio assustada, né? Porque ela falou, meu Deus, essa menina sempre falava não. E hoje ela quer. Eu tomei atitudes e eu fui entrando nesse rebanho. E eu ganhei amigas, ganhei pessoas de fé, ganhei pessoas que me acrescentam, que me ajudaram, que me ensinaram a guardar a minha fé, que me ensinaram a guardar a pureza. E hoje, com a minha idade, sendo um adulto, eu sei como valeu a pena ter me guardado, ter me mantido pura, não ficava com meninos, não fazia nada de errado perante o meu Deus. Valeu tanto a pena, porque Deus preparou tudinho. Deus, ele honra as suas ovelhinhas. Então foi exatamente o que ele fez comigo e ele pode fazer com você. E hoje eu vim aqui, além de dar essa mensagem para vocês, vim dar uma novidade, que é algo que serve tanto para as novinhas como para as adultas também. Aliás, eu tenho visto mais as adultas ficarem, ai, que lindo, do que propriamente as jovens. Esse manual que nós temos agora aqui, ele é um manualzinho que ensina tudo a respeito da nossa aparência. Ele é um livrinho lindo, 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 lindo demais. Olha, ele dá um monte de dicas para você saber como se vestir. Porque o que acontece muitas vezes? Falando até dessa questão de se encaixar. Às vezes você vê um monte de gente lá na escola se vestindo de uma maneira, né? Aquelas blusinhas, aquelas coisas que você sabe, né? Não preciso dizer muito aqui. E aí você fala assim, poxa, no fundo você sabe, aquilo ali não é adequado, aquilo ali não é ideal. Mas porque você quer tanto agradá-las, você às vezes acaba usando uma roupa que não convém para uma menina de Deus. Só que aí, por outro lado, às vezes você olha na igreja e você vê pessoas que não se vestem assim de maneira muito interessante, vamos dizer assim. Mas muitas delas fazem isso porque elas não sabem. Elas não querem chamar atenção com o corpo delas nem nada. Então, às vezes, elas põem umas roupas que são inadequadas. E aí você fala assim, aquele rebanho ali, eu não quero pertencer não. Mas é o que eu falei, às vezes elas não sabem. Então, esse manual, ele vai te ensinar como você ser linda de dentro para fora. Saber que o que você tem dentro mostra do lado de fora e vai te dar dicas de moda, de estilo, como você pode usar suas roupas, que tipos de combinações você deve fazer de acordo com o seu tipo de corpo. Olha, gente, é um livro muito fofo. Olha aqui, ó, ele ensina você a tirar as medidas do seu corpo. Olha, essa aqui é a Jane, tá? Ela é uma fofa, ela tem um gatinho, olha que lindo. E aqui, ó, mostra, aqui tá escrito tudo bonitinho, as medidas que você tem que tirar do seu corpo para você saber o tipo de corpo que você tem, então ver que tipo de roupa é mais adequada a você. Enfim, você vai fazer parte de um rebanho lindo, 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 lindo. Um rebanho que sabe se arrumar e colocar pra fora o que está dentro.
que é o temor a Deus, essa vontade de agradar a Deus. Então, amigas, tá aí a minha dica de hoje. Pertença a um grupo, mas pertença a um grupo, a um bando, a um rebanho que tem um pastor. Aquele que vai te dirigir, vai te guiar, vai te dar tudo que você precisa, tá bom? Então, foi isso por hoje. Eu sou a Aline Munhoz para o Entre Nós. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. Quem nunca perdeu um tempão escolhendo uma roupa, hein? E depois ainda saiu com uma certa insegurança sobre o look. Mas você sabia que a maneira como nos vestimos diz muito sobre quem somos? Por isso, para não errar mais, agora chega até você o Manual de Estilos para Garotas Godly Old School. Descubra com a autora Aline Munhoz um universo de cores e estilos que irão combinar com seu perfil. Aprenda também como cuidar e organizar suas roupas, além de desvendar o maior segredo de beleza de todos os tempos. Adquira já o seu livro pelo arcacenter.com ou em uma escola bíblica infantil. Manual de Estilos para Garotas Godly Old School, o seu aliado para acabar com a indecisão na hora de se vestir.